Graça e paz. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre os solas da Reforma Protestante e hoje, somente Cristo. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar disponível aqui em cima para vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto de hoje, vou deixar para vocês o esboço do meu pastor, no qual eu baseio todos os meus vídeos, e também o vídeo no YouTube do sermão dele, tudo aqui disponível para vocês na descrição. Como vimos no vídeo anterior, o Evangelho está no estado de erosão. O Cristo que é pregado parece estar muito diferente do que dizem as Escrituras. Não é que as igrejas evangélicas, elas não veem que Cristo é o centro, mas acontece que parece haver um Cristo que é diferente para cada pessoa e para cada igreja. Para então entendermos verdadeiramente Cristo, precisamos olhar para a obra da cruz. É comum que quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos o grande amor do Pai em relação a nós. Deus se solidarizando com a nossa condição e se compadecendo das nossas fraquezas. Mas a cruz não é simplesmente Deus se solidarizando com a nossa miséria. A cruz fala sobre justiça. Assim como diz Isaías 53, 5. Mas ele, Cristo, foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Falar da cruz apenas como um grande ato de amor, sem nos lembrarmos que houve castigo e punição de Deus em relação ao seu próprio Filho por causa da nossa rebeldia, da nossa desobediência e dos nossos pecados, se nos esquecermos disso, estamos esvaziando o significado da cruz. O significado da cruz e da morte de Jesus é a justiça de Deus e a justificação do pecador. Como diz Romanos 3:25, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Dessa forma, precisamos entender que o nosso maior problema, seja pessoal, social ou estrutural, não é a miséria ou as injustiças, mas o pecado. Porém, nós oxidamos tanto o Evangelho que nós trocamos o eterno pelo mundano e nossos interesses se confundiram com os interesses culturais, de forma que Cristo e a cruz deixaram de ser o centro da nossa visão. Cristo passou a ser enxergado simplesmente como um exemplo moral, um herói, um guia, um homem solidário, uma ilustração do amor e perdão de Deus, mas deixou de ser enxergado como o mediador entre Deus e o homem, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o sacrifício substituto pelo crime que nós cometemos e que merecíamos a justa ira divina. Dessa forma, precisamos entender que a cruz é o centro do Evangelho. Como eu disse no vídeo anterior, nós não fizemos nada para merecer a salvação. Deus que derrama a sua graça sobre nós. Deus, ele não nos declara justos e santificados por causa de algo que nós fizemos ou porque a natureza humana seja boa. Muito pelo contrário, nós somos rebeldes, pecadores e devedores. Mas Deus nos salva do seu justo castigo pelo crime que nós cometemos através de Cristo somente. Romanos 5, 18 e 19. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Outra oxidação do Evangelho está na interpretação das Escrituras. Os escribas e os fariseus, por exemplo, e até os apóstolos no início, pareciam acreditar que a Bíblia se tratava simplesmente de um manual para a vida, um livro de bons costumes, mas se o cristianismo fosse simplesmente uma religião de auto-melhoramento através de exemplos e exortações, não seria uma religião da cruz.
Os fariseus, eles estudavam as escrituras e buscavam a salvação através das escrituras, mas eles faziam isso buscando conduta de vida. Eles não buscaram o Messias prometido de Israel que anunciaram os profetas. Cristo exorta eles em João 5,39. Vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque creem que elas lhe dão a vida eterna, mas as escrituras apontam para mim. Toda a Escritura aponta para Cristo. O foco da Bíblia é a salvação e a redenção, ou seja, a cruz de Cristo, seguida da ressurreição. Essa é a figura central, é o cumprimento da Escritura. É claro que a Bíblia ela também nos fornece sabedoria divina para nós vivermos aqui na Terra. Mas o objetivo primordial das Escrituras é a revelação de Cristo, o Messias prometido de Israel. Então a nossa conclusão é: o centro do Evangelho é a cruz de Cristo. O centro das Escrituras é a revelação de Cristo. Qualquer outra concepção que não seja essa não é cristianismo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e fique na graça e na paz.